Porque se sua mente em algum momento falar para você que você já está alinhada, que você já está toda poderosa, você vai perder uma oportunidade maravilhosa de evoluir. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live de quarta-feira. Nós vamos falar um pouco sobre os mestres e os discípulos como co-criadores. Então tem muitas pessoas que falam da cocriação e esquecem alguns detalhes, porque eles não querem entrar nessa questão espiritual, que aliás eu tenho percebido que muito poucas pessoas querem realmente entrar na frequência de co-criador como espírito, apenas como uma questão mental. Então eu escuto também de muitas pessoas dizendo: mas eu tento de tudo, eu falo todas as frases, eu decreto tudo que tem que falar, penso positivo, mas a gama de pensamentos às vezes que invade a nossa mente na questão não tão positiva é muito grande. E aí que entra os nossos mestres. E não importa se você tem diferentes culturas ou diferente religião, os mestres, digamos, gurus, eles têm uma importante função na nossa vida, porque é um encontro que já foi determinado, predestinado, antes da gente reencarnar nesse planeta. Então nós não encontramos nenhum mestre que a gente já não tenha vivido com ele em outras energias anteriores, e que foi um acordado. Nós fizemos esse acordo onde nós poderíamos crescer e evoluir juntos nesta vida. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E quando eu falo mestres, são todos os professores que de alguma forma contribuem para o crescimento de outro, não necessita ser um mestre espiritual. Tem muitos professores, temos aqui hoje na live, pessoas que dão aula de inglês, pessoas que ensinaram já em escolas, pessoas que estão ensinando outras pessoas a até desenvolver projetos. A gente, no geral, a gente está sempre talvez ensinando e recebendo conhecimento, doando sabedoria e recebendo esta sabedoria de outras pessoas. A questão é, nem todos querem ouvir, nem todos querem ser o discípulo. A maioria gostaria e deseja ser o mestre. E aí acontece os conflitos de ego, que aí todo mundo sabe, né? Eu sei. Tem muitos clientes meus com esse discurso. Eu sei. E aí eu vejo a questão de por que eles acham que sabem. Porque na realidade os seus pais, né, incentivaram tanto eles a serem Deus, que quando eles se dão conta e crescem que não são Deus, há uma decepção muito grande. Porque ele fica afirmando que sabe, mas não faz. Então se sabe e não faz, não sabe. Não é mesmo? E aí que entra a oportunidade de crescer com o seu mestre, de reconhecer, que seria humildade. Então, às vezes a gente vai em algum lugar e a gente escuta muitas coisas que sabemos, mas requer aquela energia de humildade de você olhar e dizer, eu já sabia isso. Mas é colocado de uma forma diferente e talvez daquela forma que foi colocado você também consiga aprender. Ela me deu de presente 2 livros que, aliás, eu pedi. Porque eu sabia que tem determinadas pessoas que eu sei que eles vão me dar presentinho. Então eu já peço o que eu quero, antes de me dar alguma coisa que eu não vou usar. E eu falei, já que você vai me dar alguma coisa, então me dá esses livros que eu quero ler. Que é do Yogananda, do qual eu tenho uma grande admiração, porque muito do que ele fala é muito daquilo que eu vivo no meu dia a dia.
Não que eu esteja me igualando a esse grande mestre, obviamente, mas eu me considero uma discípula de Yogananda, até porque eu fiz Kriya Yoga há muitos anos atrás e o mestre que trouxe a Kriya Yoga para esse planeta é o mestre Yogananda. Mas a Kriya Yoga não aquela que a gente pratica nas escolas. A Yogananda, a Kriya Yoga da respiração. Então essa Kriya Yoga que se é praticada através do processo de respiração, que eu acho que poucas pessoas sabem disso na realidade, foi Yogananda que trouxe através de um processo divino de canalização. Então eu me considero uma discípula de Yogananda, porque muitas coisas que ele fala realmente tem muito daquilo que eu passei para as pessoas durante muito tempo. Teoria sem prática de nada serve, se não tiver humildade para aprender. É um exercício diário, não é mesmo? Porque a gente precisa ter essa consciência que nós estamos nesse processo diário. Todo dia se aprende, todo dia se aprende. Hoje eu fui até o mercado municipal aqui de Curitiba pegar algumas coisas que eu precisava e eu aproveitei para almoçar lá, porque tem coisas muito gostosas no mercado. E a pessoa que estava nos atendendo era uma senhora e ela parou de trabalhar e a gente conversou rapidinho e ela veio na mesa ali conversar. E ela estava trabalhando e a gente falou, que legal, tal, né? E ela olhou e falou assim, eu tô com 80 anos, mas eu venho no mercado municipal trabalhar das 11 às 2, 3 horas da tarde para ajudar, porque eu saio de casa, eu conheço pessoas e eu não preciso cozinhar e nem lavar a louça. Mas aí eu pensei, né? Uma senhora de 80 anos, gente, ela não precisaria estar fazendo aquilo. Ela podia estar na casa dela, que ela me parecia uma pessoa bastante alinhada. Eu acho que deve ter uma pensão. Ela não precisava estar fazendo aquilo. Mas por que ela faz? Porque ela quer aprender. Porque pessoas conscientes, elas sabem que é diário. Nós precisamos aprender diariamente. E ali, obviamente, ela deve aprender a cozinhar, ela deve aprender as coisas com os japoneses ali, ela deve aprender com outras pessoas ao redor. E 80 anos, então uma pessoa de 80 anos às vezes acha que aprendeu tudo e pode ficar em casa, que é só esperar a morte chegar, não é mesmo? Então quando a gente vê jovens de 25, 26 anos, sabe? É muito triste. Porque são pessoas de 26 anos que já estão cansadas de uma vida que nem viveram, estão reclamando constantemente de coisas que eles nunca lutaram para ter, eles tendem a destruir tudo que recebem porque é fácil receber e nunca fizeram esforço nenhum para ganhar nada. Então é muito difícil trazer um conhecimento para essas pessoas porque eles já sabem. E quando a gente diz, não, veja, você não tem humildade, você é mimado ou você é isso, né? É uma agressão, até porque a gente não pode mais falar isso para as pessoas, não é mesmo? Nós temos que falar, ai, que bom, que fofo, e continue assim, não é mesmo? E aí a humanidade caminha assim. O mestre e o discípulo, eles têm que ter uma sintonia muito profunda. Como eu disse, já não é dessa existência, porque as pessoas elas vão se encontrando no decorrer de uma existência e elas se reconhecem sim, assim como relacionamentos de almas gêmeas, almas companheiras, o mestre e o discípulo também têm essa afinidade. E tem gente que não aprende com outra pessoa, não é mesmo? E ela encontra com um determinado mestre e ela começa a desenvolver todo o conhecimento dela com aquele mestre, porque eles falam a mesma linguagem. O coração escuta a mesma linguagem. E tem pessoas que lutam muito, porque na sua mente ela sabe, mas no seu coração não interiorizou, como a gente já falou várias vezes aqui. Se não interiorizar no seu coração, você não vai conseguir manifestar a energia que você necessita para realmente focar no teu dia a dia. E eu não estou nem falando como co-criadora agora. Estou falando de sobrevivência.
sobrevivência. E a sobrevivência vem de você realmente acatar, porque eu sempre brinco, né? Se todas as pessoas que entram no Instagram às 7 horas da manhã e leem aquelas quadrinhas de bom dia, assim como as minhas que eu posto, se você aplicar uma quadrinha daquela por dia na sua vida, no final desse ano você está bombando. E falo por mim também, né? Porque eu também às vezes não consigo aplicar as quadrinhas de pensamentos positivos durante o dia todo. Mas esse é o aprendizado. Um por vez, dia após dia, mas interiorizando, para que a gente realmente possa se elevar como mestre. Então, qual a relação mestre-discípulo? E por que eu estou falando sobre esse tema hoje? Porque uma das minhas mestras, que foi mestra de muitos daqueles que também estão assistindo, que é a Gisele King, ela faleceu antes de ontem e eu, nessa existência, tive a oportunidade de ser iniciada por ela 2 vezes. Uma dentro das energias de Magnified Healing na reciclagem e uma inicial como mestra de Magnified Light Healing, que foi a minha primeira iniciação dentro do Light Healing como professora, foi pela Gisele King. E foi uma experiência muito intensa, porque a frequência que ela tinha era muito grande. E quando eu fui fazer o curso com ela, né, ela canaliza com a Anin e ela canalizava outros mestres também. E foi muito interessante, porque no dia que ela estava dando o curso, a gente... porque eu também não a conhecia pessoalmente, e todas as alunas, né? Porque quem estava lá já eram pessoas que estavam dando Magnified durante muitos anos. E nós estávamos passando por uma etapa elevada de conhecimento para se tornar professora de Magnified Light Healing. E são poucas, né? Agora eu acho que tem um pouco mais, mas na época tinham muito poucas professoras que cumpriam o requisito para se formar naquele momento, para dar aula de Light Healing. E aí ela entrou na sala e ela era uma senhora muito simpática, muito querida, mas ela tinha um método de compaixão à la Angel Garden, não é mesmo? E quando as meninas começaram a fazer perguntas, né, as pessoas começaram a perguntar coisas que estavam na apostila. E ela parou, e tinha tradutora, e ela parou assim, escutou as perguntas, escutou 2, daí ela olha e falou em inglês, né? A menina traduziu da melhor maneira possível. Ela falou assim, mas por que essas pessoas estão perguntando isso se está na apostila? E se elas estão aqui fazendo essa graduação para serem mestras de Light Healing, elas deveriam saber tudo isso. Por que elas estão perguntando isso para mim? É para chamar atenção? E quem falava inglês e escutou, começou a olhar e rir. E as pessoas que não falavam inglês, esperou o tradutor e o tradutor traduziu de uma maneira mais suave. Mas aí a moça que estava do meu lado, ela se vira para mim e fala exatamente isso. Nossa, para uma pessoa que trabalha com Kuan Yin, dentro da compaixão infinita, da fonte suprema de luz, ela é uma pessoa muito enfática e grossa. E eu olhei para ela e eu ri, eu falei assim, nossa, me identifiquei muito com ela. E então houve dentro do curso, na época de Light Healing, do qual eu me formei, uma controvérsia, porque muitas pessoas esperavam que ela era a Mãe Maria encarnada na Terra. E ela era uma pessoa muito disciplinadinha, e ela realmente cortava os dedinhos do povo. Quando as pessoas falavam da borboleta azul que entrou pela minha janela, dela olhava e dizia, tá, e o que isso tem a ver com o Light Healing? Porque as pessoas queriam que ela fosse a frequência de Kuan Yin, não é mesmo? Mas ela era a da compaixão infinita, que às vezes os discípulos não compreendem quando os mestres realmente estão ensinando. Porque mestre que é mestre, como a Gisele era para você se tornar aquilo que ela estava passando, que era perdão e compaixão. E para ter perdão e compaixão, você tinha que ter isso por você. E para ter isso para você, você teria que ver todas essas facetas que estavam impedindo de você manifestar aquilo, que era o ego. Assim como a gente também fez durante muito tempo, certo? Então, o mestre e o discípulo, às vezes, têm um embate muito grande. Por quê?
Porque nós combinamos que faríamos isso nessa vida. Número 2, por incrível que pareça, eu vou falar uma coisa para vocês agora que vai ser chocante. Que às vezes, quando a gente encontra a pessoa que realmente vai libertar a nossa mente, a nossa consciência, e vai criar um grande vórtice de elevação espiritual, nós não gostamos dela. Porque a mente vai sabotar, a mente sabota automaticamente, tipo, não, gente, o que essa pessoa está falando, ela vai fazer uma grande mudança dentro da gente e eu não sei se eu estou pronta. E aí a gente não vai com a cara da pessoa, assim como muitas pessoas não vão com a minha. Ao mesmo tempo, eles têm uma admiração muito grande pelas pessoas. Eles admiram aquela pessoa, eles admiram em segredo, sabe? As pessoas admiram em segredo, mas elas não manifestam nenhuma forma de expressão de apoio, ou de gratidão, ou de nada. Por quê? Porque eu também não quero que as pessoas pensem que eu estou babando o meu ovo por esta pessoa, não é mesmo? E aí elas também não gostam das pessoas. E eu não tô falando geral, né? Tô falando de todos os mestres que você vai conhecer, inclusive outras pessoas que também são nossos mestres. Conhecemos pessoas na nossa vida que às vezes elas fazem o papel do mestre de uma forma muito melhor do que qualquer guru da Índia que medita 7.000 anos. Porque são almas que também se propuseram nessa existência a ensinar você de alguma forma. Mas aí a gente tem que estar muito centradinho, a gente tem que estar muito bem para compreender que a dor, às vezes, que essa pessoa traz para dentro da nossa existência é o aprendizado. Aí devemos aceitar? Devemos idolatrar essa dor? Não. Mas devemos reconhecer o que é que ela está fazendo sair para fora. E o que está fazendo sair para fora? O seu ego. E essas pessoas são os nossos maiores mestres. E quando isso acontecer na sua existência, agradeça. Agradeça e diga gratidão, vamos colocar Terezinha, por você ter chego até a minha existência e colocado isso para fora, porque eu reconheci determinadas coisas que eu não percebia que havia dentro de mim. E você vai ter a oportunidade de trabalhar aquilo que foi trazido para você naquele momento. Então, dentro da nossa jornada na Terra, há muitas pessoas que vão chegar até nós, que serão grandes mestres. E que nós temos que estar também despertos a reconhecê-los, trabalhar essa energia dentro do nosso coração. Então não é só aquele que dá curso, aquele que fala de espiritualidade. Tem pessoas que talvez não saibam nem o que significa isso, mas que são grandes mestres espirituais. Muitos deles estão puxando carrinho na rua, muitos deles também estão numa situação não muito favorável e que vem essa controvérsia. Mas se ele é um grande mestre, por que é que ele é um mendigo? Por que que ele está na rua como pedinte? Porque muitos desses que a gente talvez não dê nem valor, eles conseguem ser muito melhores do que daqueles que estudaram uma vida inteira sobre isso. E isso agora o Instagram mostra muito. O Instagram, muitas pessoas pegam, né, ou gravam o maluco falando, e quando você escuta aquele maluco falando, esses dias eu vi um rapaz, eu acho que era lá do Ceará, da Bahia, foi só um vídeo, um Reels bem curtinho, ele estava pregando a palavra de Cristo sem Bíblia, mas ele falou coisas muito intensas em 15 segundos que talvez um padre, um pastor ou qualquer outra pessoa que prega a Cristo não falaria com tanta intensidade. Então, há muitos mestres na nossa vida que talvez não falem, mas a frequência que eles emanam
podem mudar completamente a tua energia. Então vamos também focar no aprendizado, porque o nosso aprendizado entre mestre e discípulo nem sempre vem de uma fonte que você espera. Eu já comentei com vocês várias vezes, a natureza é um dos meus grandes mestres. Aprendi muito com a natureza na minha existência, aprendo todos os dias, porque a natureza ela está constantemente conectada com o nosso coração. A gente que se desconecta. Então, a Terra por si só é uma grande mestra. A Terra por si só é uma coisa que, se nós pararmos e observarmos o fluxo da vida, o fluxo da água, o fluxo do ar, o fluxo da Terra, como tudo é gerado, como tudo é feito, nós vamos aprender constantemente. Como se tornar um grande co-criador olhando para o planeta? Eu postei um vídeo, um stories essa semana das abóboras, né? Elas invadiram o jardim e está indo para fora do portão. E ela está enorme, porque o adubo, a terra ali com o resto de comida, as folhas estão gigantes, está saindo abobrinha lá para fora. Está vindo pela minha calçada e eu não plantei. Eu joguei as sementes ali, que sobrou das abóboras que eu faço a reciclagem, mas o negócio está proliferando e está vindo. Eu estou deixando porque eu quero comer abóbora orgânica, eu não me importo que a frente da minha casa esteja cheia de mato, porque realmente, para mim, comer abóbora orgânica é muito melhor. Porque está vindo como um presente divino, e que a gente não pode ignorar. Que é o que, gente? Da onde você menos espera, da onde você menos espera, da onde você menos espera, vai haver prosperidade e abundância. Então esse negócio de ser co-criador e ficar focando no carro é lindo, na casa é lindo, vamos fazer sim, concordo. Mas nós temos que abrir o nosso coração para o inexplicável. Abrir o nosso coração para as oportunidades que nós nem plantamos, mas que está ali. E se a gente se permitir ver, vai entrar na nossa vida. Então temos que ser mestres de nós mesmos. Todos os dias acordamos de manhã e tentamos aprender com nós mesmos. O que de bom fizemos, o que poderíamos ter feito, o que podemos consertar e deixar melhor. Alinhando seus pensamentos com aquilo que você deseja e o que o mestre deseja. Vamos colocar assim um exercício para vocês essa semana. Você vai ser o mestre, porque você é o discípulo de si mesmo. Então, como mestre de si mesmo, o que é que você gostaria que o seu discípulo aprendesse? Como mestre de si mesmo, o que você gostaria que o seu discípulo interno aprendesse? E você vai tratar esse discípulo como o mestre que você é, com compaixão, com carinho, com perdão, com misericórdia, com abnegação. Mas como assim, Rô? Não estou entendendo. Eu vou te explicar, caro gafanhoto. Quando você perder a sua paciência, entrar no surto de raiva, você para, faz o stop, dá aquela respiradinha, olha para os lados, centra você no foco novamente, vê que está tudo certo e sob controle. E aí você vai ter um ato de misericórdia para com si mesmo, que é dizendo, tá tudo bem, você pode sentir essa raiva, porque você é um ser humano em evolução. O dia que você não sentir mais isso, você está ascensionado. Mas veja, com essa explosão de raiva que eu tive agora, se
Se eu virar essa chavinha, o oposto será amor. Concordam? E você vai dar esse comando mental que da onde veio esse vórtice de raiva tão grande que conseguiu mexer com tudo ao seu redor, você tem um vórtice de amor no mesmo nível e equilíbrio e que você vai poder gerar a mesma energia. Mas para isso, você vai ter que se perdoar pelo surto, por ter gritado, por ter ficado com raiva, por ter perdido, porque assim, eu vejo que quando as pessoas estão num caminho espiritual, elas acham que tem que ser perfeitas e elas exigem perfeição do mestre. Isso eu passei várias vezes. Teve pessoas que chegaram para mim e falaram assim: nossa, Rô, mas você também sofre, você também tem dores, eu achei que você era uma mestra e que você não sentia mais nada disso. E eu estou decepcionada porque você é só um ser humano. E quando eu escutei isso a primeira vez, eu olhei, eu dei risada. Eu falei, mas o que eles esperavam? Buraquinhos na mão sangrando assim, gente? Porque as pessoas, quando procuram, eles querem uma monja coin, né? O tempo todo. Mas pega lá a monja coin também nos dias dela lá. Que ela mesmo fala que tem. Então, é uma grande ilusão. Porque se a gente exigir que o nosso mestre seja perfeito o tempo todo, nós vamos dar com os burrinhos na água. Então, quando a gente tem essa consciência, nós temos que ter também essa compaixão. Que sendo mestre do teu próprio discípulo, que é você, você vai ter que perdoar, você vai ter que ter compaixão, você vai ter que ter abnegação para abrir mão do teu chicote pessoal contra si mesmo. Porque cada vez que você gritar, você fica, ai, mas eu não devia ter feito isso, ai, eu sou péssima, ai, eu destruí as minhas frequências energéticas, meus chakras desalinharam, você vai à loucura, tá? E é para isso que serviu o surto, para você fazer tudo de novo, para alinhar todas essas frequências, para alinhar os teus chakras, para você poder manifestar isso, por amor a você mesmo. E aí entra a humildade. Porque se sua mente em algum momento falar para você que você já está alinhada, que você já está toda poderosa, você vai perder uma oportunidade maravilhosa de evoluir. Tudo certo, gente? Então, o exercício dessa semana: ser mestre de si mesmo. Com todas as qualidades que um mestre tem. Cada vez que acontecer alguma coisa que saiu daquilo que você considera perfeição da cocriação, você vai se tratar como um mestre. Você vai pegar esse discípulo que surtou e você vai doar a ele o que ele precisa para se conscientizar que ele não precisa ser perfeito, mas que ele pode ser melhor a cada dia. E que se ele conseguir hoje, amanhã ele se transforma em algo muito melhor. E se ele conseguir no dia seguinte, ele vai se transformar em algo muito melhor. E no dia seguinte e até o final do ano, pegando uma quadrinha do Instagram por dia e assimilando isso. No final do ano você tá bombando. Certo? Outra coisa, como a gente tem lido muito pelas redes sociais, a nossa mente também, quando ela lê aquilo pela duas, três, 4 vezes, ela fala, ai, mas isso eu já sei. Muito delicado.
porque ela sabe mesmo. E aí ela não lê da maneira que ela deveria estar lendo. Ela deveria estar assimilando o que ela está lendo. Se passar de 5 segundos, as pessoas já não querem mais. Por isso que o Instagram está saindo da plataforma escrita para se tornar um mini TikTok ou YouTube, por esse motivo. Porque eles querem coisas rápidas e práticas. Né? E não vai sair certo da primeira vez. Eu tenho bastante cabelo, certo? Então eu tenho visto essas meninas fazendo esses penteados maravilhosos, né? Daí você olha, você fala, nossa, eu vou fazer isso hoje pra live. Outro dia eu fiquei, eu acho que uma manhã na frente do espelho, tentando fazer aqueles coisinhas de cabelo, assim, que vira, torce, enrola e não sei o quê. Aí eu fiquei, sei lá, caiu um tufo de cabelo, porque cada vez que eu não conseguia fazer, eu puxava o elastiquinho, aí caiu um tufo de cabelo. Mas a menina que tá fazendo rios em 15 segundos, ela não mostra isso. Que para fazer aquele penteado que ela fez ali, ela tentou umas 10 vezes, que também ela arrancou o elastiquinho e saiu tufos de cabelo. E no final não fica igual, né? Eu já tentei várias vezes e olha que eu sou bem boa com cabelo. Não deu certo, gente. Hoje eu fiz esse aqui que é meio enrolado, um por cima do outro ali, que foi tipo raio máximo que eu consegui. É um aprendizado eterno. Então a gente tem que ser mestre da gente mesmo. E ter essa compaixão. A princípio eu falei, gente, esse negócio não funciona, eu tô arrancando dos meus cabelos, que coisa chata. E aí as pessoas ficam me mandando no direct, oh, que bonito, faz no teu cabelo. Daí eu olho e falo, vou tentar. Eu tento mesmo. Mas eu vou precisar praticar, sei lá, um mês direto. Pra que fique igual da menina. E aí a gente fica perturbadinho, né? Tipo, ai, por que não deu certo? Será que eu fiz errado? Será que isso? Será que é o elastiquinho? Não é, gente. É prática. Porque também a questão mestre-discípulo é prática. Então, hoje a live é em homenagem aos meus mestres, aos seus mestres, a nós, que somos mestres de nós mesmos diariamente e que a gente não reconhece essa mestria. Aí idolatramos uma pessoa que está fora, que não conhecemos, que isso eu também tenho visto muito na rede social. As pessoas não apoiam muito aquelas com quem elas aprendem, mas apoiam um desconhecido que elas nem sabem quem são. E aquela coisa. Aí se a Anitta virar aqui e dizer, meu Deus, a Rosângela é maravilhosa, amanhã eu vou ser maravilhosa, porque só precisa a fada madrinha tocar a sua cabeça e você vai se transformar. Não é pelo teu conhecimento, não é pelo que você pode oferecer, não é pelos 24 anos trabalhando com o ser humano, incansavelmente, em vários países, em várias cidades. É a fada madrinha que dá o toque na sua cabeça. Então, a gente tem que ter essa consciência que mestre é tudo aquilo, o passarinho, a plantinha, a abóbora nascendo no jardim, é você surtando de raiva, surtando de ciúmes, é você surtando porque as coisas não deu certo. Isso também é ser mestre. Porque o mestre, sabe quando ele é mestre nessa situação? É quando ele para, ele fala, calma, ele respira e diz, tô no controle. Quando você faz isso, acredite, você superou qualquer outro mestre que você conheceu na tua vida. Você superou a si próprio. E quando você se supera a si mesmo, acredite, você se torna um mestre. E assumir as suas emoções. Tem gente que ama e não assume que ama, porque é mais fácil gostar. Porque eu tenho controle. Aliás, eu vou fazer uma live sobre controle, gente. E quando eu fizer essa live, eu aconselho muito que você assista, porque isso vai mudar a tua vida. Certo?
Quando a gente para no meio de um surto, controla a nossa mente, o nosso coração, e nós damos aquele comando: eu estou no controle e eu vou reverter essa situação. Você realmente se torna um mestre. E isso, essa frase que eu acabei de dizer é todos os compilados de tudo que acontece espiritualmente nesse planeta. Todos os mestres, todos que eu conheci na Índia, no Japão, na Indonésia, em todos os lugares, lá no interior do cara que nem falava direito, é o controle. Mas não é um controle, sabe? Eu não posso fazer. Não, não é. É sutil, é suave, é amoroso, é compassivo. Você saber que está acontecendo aquilo, você sabe, você vê que você está tendo um surto de raiva. E você também saber que tem o controle daquilo, porque como você gritou, você tem a capacidade de se calar. Como você odiou, você também tem a capacidade de amar. Como você está tendo uma depressão profunda, você também tem a capacidade de se levantar e mudar essa situação. E aí você se torna um mestre. Não precisa vir de fora. Como as pessoas me acompanham há muitos anos, elas também me chamam de mestra. Às vezes eu acho meio complexo, porque as pessoas que não conhecem falam: mas essa guria é mestra por quê, né? Porque também o mestre é aquele que mostra a verdade. Passar a mão na cabeça das pessoas e falar tá tudo bem é fácil. Agora, você orientar o seu discípulo através da verdade, que seria aquilo que ele não vê, porque ele está condicionado a acreditar que ele é santo, é um desafio para aqueles que ensinam de verdade. Porque nem sempre a verdade cai bem. Nem sempre. Às vezes as pessoas não querem amar para não sofrer e elas sofrem mais. Às vezes as pessoas não querem ser humildes porque elas sabem e elas acabam sofrendo mais. Porque quanto mais velho a gente fica, mais tempo nós percebemos que perdemos, óbvio. E o que é? Porque de outro dia a pessoa falou: mas o que é ser humilde, Rô? É a gente aceitar tudo? Não, não é. Ser humilde é você saber que não importa quantos anos você vai viver nesse planeta, você nunca vai saber o suficiente. E desejar o que o outro está fazendo na vida dele, se não for a sua vida, é perda de tempo. Mas se você quiser aprender, você tem a capacidade, porque você é um mestre. Você tem a capacidade de aprender. Se você assim o desejar. Como essa senhora de 80 anos hoje trabalhando. Era um misto, eu acho que ela não precisava trabalhar, mas era um prazer de sair de casa, estar ali com as pessoas. E o mercado municipal é um lugar muito eclético, tem pessoas de fora do Brasil, tem pessoas ali, né, japoneses, italianos, é muito legal. E aí a gente vê pessoas de 26 anos que não querem fazer nada, porque é tudo muito fácil em suas vidas. E aí eu questiono os pais sempre, não é mesmo? E quando vocês partirem dessa existência, como é que eles vão ficar? Vocês sabiam que o maior índice de suicídio que existe entre jovens é porque eles não aceitam não? Porque os pais nunca dizem não? E ele acha que é um mestre. Aí ele vai trabalhar fora, ele leva não, o serviço não serve. Aí ele começa
sair com os amigos falam não para ele, os amigos não prestam. E ele se torna cada vez mais maior, né? Ele se torna cada vez mais poderoso porque eu tenho razão. Até o dia que ele se apaixona. E quando ele se apaixona, ele leva um não da maneira mais legal que todos nós já conhecemos, que é o não te quero. E se você não tiver dentro do seu coração bem centradinho com esse não te quero, o não que eles recebem naquele momento se torna a porta para que eles queiram acabar com a sua existência. Então, meus queridos, a maior parte dos suicídios que acontecem nesse planeta hoje é porque eles não sabem receber não, mas se dizem mestres daquilo que eles sabem na faculdade. Mas o apoio dos pais para que isso aconteça. Desculpa aí, mães e pais que estão assistindo. Então, se você quiser realmente que seus filhos tenham uma vida plena, digam não. Na hora certa, no momento certo. E eles se tornarão homens e grandes mulheres. Caso contrário, serão adultos fragilizados, que qualquer coisa que aconteça na vida deles vai fazer o mundo deles desabarem em 5 segundos. E não vai ter ser humano na face da Terra que consiga ajudá-los. Primeiro, porque eles sabem. E segundo, porque o ser humano que está tentando ajudar ele, independente de quem seja, vai dizer não. Porque não é nem o pai nem a mãe. Agora, se esse ser humano que está tentando ajudar ele, apoiar ele em tudo que ele está fazendo também, é só uma maneira fácil de ganhar dinheiro. Porque o verdadeiro mestre, assim como o Yogananda, ele fala a verdade, talvez de uma maneira mais sutil, que ninguém entendeu, mas que todo mundo repete. Porque ele fala de uma maneira tão bonita, mas tão bonita, que se a gente lê entre linhas todas as verdades que ele está fazendo, é tão doidinho, então a gente se apega somente às coisas bonitinhas que ele está falando. Porque tem aqui as quadrinhas no Instagram, tem umas que eu leio de manhã assim, é puf, puf, puf. Mas se você estiver lendo só com os olhos da Poliana, é muito lindo. Mas ele está falando para você, saia dessa cama, tome vergonha na sua cara e vá ser o mestre que você nasceu para ser, traduzida por minha frase. É isso que eu leio através das frases dele. Porque quando ele fala assim sutilmente, né? O mestre que é mestre, ele levanta, ele faz aquilo que necessário é para continuar o caminho. E o que necessário é? Encarar a realidade dos fatos. Nós somos extremamente duais. Nós possuímos a dualidade. Quem não pegou essas aulas, vai lá nos posts que tem lá das leis de Kybalion. Existe a lei do ritmo. Um dia nós estamos felizes, no outro dia nós estaríamos tristes. Um dia nós estaremos no extremo da loucura, no outro dia nós estaríamos no extremo da alegria. Cristo ensinou isso, Buda ensinou isso, Krishna ensinou isso, e aliás todos os mestres desse planeta. Mas dentro da espiritualidade que está sendo ensinada agora, as pessoas tendem a achar que nós temos que ficar só em um polo, que é o polo positivo, que é o polo da alegria, que é o polo da positividade, que é o polo... Gente, isso tem que acontecer na sua cabeça, no seu coração, porque não adianta você estar sorrindo e por dentro você está esbugalhadinho. Então, é uma positividade não muito positiva. Porque aí nós estamos criando personagens. E personagens são bons para alguns momentos.
Mas quando é você, mestre, com o seu discípulo, que é você, é mais viável e confiável que você esteja alinhado a essa verdade. Você tem todo o direito de ficar triste, você tem todo o direito de sentir raiva, você tem todo o direito de ter as explosões que você quiser. Lembra aquele cursinho que eu dei para vocês de 3 minutos? Você tem 1 minuto e meio para sentir raiva e você vai ter que ter 1 minuto e meio para que você reverta esta energia. Eu tenho fotos desse dia e eu vejo essas fotos até hoje e eu sei a capacidade que cada um de nós temos para fazer isso. Que foi o curso que eu dei. Que você tem 1 minuto e meio para sentir tudo que você quiser, mas em 1 outro minuto e meio você tem que levantar a tua frequência. E as pessoas diziam, é impossível. E aí a gente fez essa maratona dos 3 minutos. E todas as pessoas conseguiam mudar a frequência em 1 minuto e meio para uma coisa muito legal. E tá tudo fotografado. E era muito legal essas aulas na Angel Garden. Que quem passou por essa escola hoje está com seu negócio, está fora viajando, está bombando, está com emprego legal, porque entendeu como funciona. Seja mestre de si mesmo, mas seja um mestre como Cristo foi. Se perdoe. Compreenda que você nem sempre vai ser o floquinho de neve fofo, o cristalzinho perfeito. Tem dias que você realmente necessita se acolher como mestre, acolhendo as tuas facetas mais doloridas, através daquilo que vocês aprendem todos os dias, até pelo Instagram. Se acolha. Seja você. Assuma, gente, fala, nossa, eu sou uma pessoa invejosa mesmo. Mas por que você está sentindo inveja, amado, amada? Porque você não está vendo as suas qualidades, você não está vendo o teu melhor, que a partir do momento que você começar a ver as qualidades que você tem, quão grandioso é o teu coração, as coisas magníficas que você desenvolve todos os dias, você não vai ter tempo de olhar para fora. Porque você vai estar tão ocupado em gerar conforto para o teu discípulo que você não vai olhar para outro mestre. E qual é o nosso trabalho como psicoterapeuta ou como mestre de Magnified Healing? É apenas orientar e mostrar que é possível. Mas que a gente também pode fazer junto, como a gente está fazendo agora nessa live. Toda quarta-feira, como eu fiz nos últimos anos da minha existência. Isso é compartilhar. Eu aprendo muito com os meus clientes até hoje na consulta. Eu aprendo com vocês aqui na live, lendo os comentários de vocês. Como é que vocês se identificam, como é que vocês estão superando, como é que vocês estão fazendo. É muito legal. Todo dia eu acordo e faço um balanço do meu dia. Quer dizer, eu acordo e programo o meu dia, né? Coesão criacional, sabedoria interior, né? E depois à noite eu faço um balanço do que aconteceu no meu dia. E se teve algumas falhas, eu faço o trabalho de perdão. Aí, se necessário, faz Magnified Healing e trabalha esse perdão através dessa frequência. Faz a meditação da chama violeta que está no YouTube, que eu postei. Ela é curtinha, ela é rapidinha. Eu fiz ela 2 vezes para que a mente atenda aquilo. E você vai conseguir transmutar. Mas para isso você vai ter que dizer, nossa, aquela hora realmente eu gritei com meu filho e ele merecia. Eu gritei com meu filho, eu não posso gritar com meu filho. Se ele tem que ouvir, faz, não é mesmo? Acredite, você pode estar salvando a vida dele. Mas aí a gente precisa ser um mestre. Para também não sentir culpa
para também não sentir medo, trabalhar o desapego, para que a gente possa ser feliz, meus amores. Então, hoje, como eu disse, essa live foi em homenagem a Gisele King, que foi uma grande mestra. Eu fiquei realmente muito sentida, porque como eu a conheci pessoalmente, a gente chegou a conversar até um pouquinho bastante, e aí a gente teve essa oportunidade de conversar. E ela tinha um certo carinho pela minha pessoa, porque eu dei muitos cursos e ela sempre admirou muito a minha determinação. E eu fiquei sentida assim, porque o que ela fez nesse planeta foi de grande valia e ela era uma mulher muito corajosa, que merecia esse reconhecimento. Porque o que ela trouxe para esse planeta na época que ela trouxe foi: uau, essa mulher é louca. Aquilo tudo que a gente já sabe quando alguém traz um conhecimento que os outros desconhecem. Então, gente, eu peço que vocês enviem muita luz para a nossa grande mestra Gisele King, que ela esteja nos braços de Kuan Yin, entrando agora no Nirvana nesse momento, que o nosso coração esteja conectado a essa energia. Então, gratidão por essa live hoje. Namastê, fiquem na luz e pratiquem o mestre do próprio discípulo essa semana. Sejam amorosos, sejam compassivos. Estejam na paz e na luz, no amor do seu próprio coração, porque é você com você e nós com Deus. Beijo, imenso, gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, gente. Fiquem na luz.